Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, caro ouvinte. Rock Night Podcast no ar. A gente não sabe quando é que a galera está ouvindo aqui. As plataformas de áudio podem ouvir qualquer hora e qualquer momento. A gente está aqui direto da 46ª Expo Inter no RS Innovation Agro, fazendo uma versão pocket do podcast, fazendo conversas rápidas, curtas aqui com as startups que estão divulgando seus projetos, seus negócios, né? O RS Innovation aqui trazendo um pouquinho de inovação nesse evento tão tradicional, tão clássico quanto a Expo Inter. E a gente está aqui com o Jefferson da Semiocrop. Isso, eu falei certinho, Jefferson? Exatamente. Como é que está, Jefferson? Tudo bem? Tudo legal, tudo legal. Cara, que bom. Eu estou começando a conversa com o pessoal de uma forma que fica bem fácil também da gente entender. Acredito que vocês, como startup, já estão acostumados a fazer apresentações em 2 minutos, 3. Pitchzinho, né? Pitchzinho. É o básico. Aqui a gente está com um pouquinho mais de tempo, né? Apesar de ser o pocket aqui, que a gente está dando conversa de 10, 15 minutos. Cara, pode tranquilamente. O que é a Semiocrop? Como é que ela surge? Perfeito. De onde é que veio? Do que se alimenta? O que ela faz? Cara, bem tranquilo. Pitch é complicado para um professor universitário, porque normalmente a gente dá 3, 4 horas de aula, né? Então nós gostamos de falar. Então segura a onda aí, porque senão nós vamos longe. Eu sei bem como é que é isso. Já tive no teu papel como professor e sei. Então, bom, muito prazer. Meu nome é Jefferson Psim. Eu sou professor, pesquisador na Universidade de Passo Fundo, bolsista do CNPq, temos vários projetos lá dentro da universidade. Trabalho nos cursos de engenharia química, no programa de pós-graduação em ciência e tecnologia de alimentos, no programa de pós-graduação em engenharia, no programa de pós-graduação em agronomia. E nos últimos anos a gente tem sentido essa mudança na matriz tecnológica de insumos no agro, né? Principalmente para a questão dos bioinsumos, ou seja, aqueles insumos que vêm de origem natural, né? E a gente vem conduzindo uma série de pesquisas dentro da instituição que culminou na Semiocrop, que ela é uma startup lab, né? Ou seja, é uma startup de pesquisa e desenvolvimento aplicado que hoje está incubado dentro da Universidade de Passo Fundo, dentro do seu parque científico tecnológico, dentro do seu ambiente seu ecossistema de inovação. E então a Semiocrop ela surge muito disso, né? Da questão de nós agregar ou transferir, melhor dizendo, essas tecnologias que a gente vem trabalhando lá dentro da instituição para o campo, né? Que é o grande objetivo final da pesquisa científica, né? Mas fala um pouco mais, assim, a Semiocrop ela faz o que exatamente? Muito bem, então vamos lá, né? Bueno, nesse sentido, o que a gente notou? Dentro dos bioinsumos, então, né, que são micro-organismos, extratos vegetais, compostos, enfim, coisas naturais que podem ser usadas de alguma forma benéfica na agricultura, nós observamos que uma tendência para a redução de custo e para a implementação dessa tecnologia no campo seria a produção on-farm. O que é isso? É o agricultor produzir seu próprio bioinsumo na fazenda. Ou seja, hoje nós temos um dos bioinsumos mais utilizados são os micro-organismos. Então, com tecnologias específicas, a gente consegue fazer a multiplicação desses micro-organismos na própria fazenda para que o agricultor aplique dentro do seu cultivo. Sim. Então a Semiocrop ela nasce para isso, para fazer essa transferência de tecnologia, para desenvolver e fazer essa transferência de tecnologia. Ok, legal. Cara, agora vamos dar uns 2 passos para trás. Claro. Aí. Como é que vem esse lá do teu lado, professor e trazendo a pesquisa e desenvolvimento eu brinco que eu tinha um projeto lá que eu escrevi, mas não foi adiante, que tu tirou do TCC para o CVC, é o modo de dizer. Exatamente. Como é que é isso aí? Eu acho que assim, falta isso, primeiro. Sim. Eu não quero dizer que eu sou o único, mas eu acho que falta muito disso na academia brasileira.
nós deveríamos ter mais iniciativas dessa, tirando exatamente, como tu falou, né, do paper para uma oportunidade. Pro PIB, Pro PIB. do paper para o PIB. Gostei dessa. Então, nós notamos essa oportunidade e nós vimos no Centelha RS, que foi um programa que deu start na nossa empresa, uma oportunidade de transformar isso em negócio, em agregar esses recursos humanos. Hoje, por exemplo, no nosso laboratório tem desde alunos de graduação até pós-doutorandos, né, em pegar esses recursos humanos que muitas vezes acabam e vão procurar um concurso ou vão, não estou falando mal desse, né, mas entendeu? Às vezes eles estudam, eles se aprofundam em um tema e acabam não usando esse tema, esse aprofundamento, né, no restante da sua jornada profissional. Sim. Então, a gente pensa muito nisso, sabe? Pegar esses recursos humanos e largar uma tecnologia para que eles realmente possam usar esse conhecimento que eles adquiriram durante sua formação de mestrado, doutorado, graduação, enfim. Então essa é um pouco também do sentido da Semiocrop, né? Claro que toda empresa ela tem que se manter, senão não faz sentido, né? Não vão viver de editais. Claro. Mas ela tem um pouco esse caráter, né? De fazer essa pesquisa, fazer esse desenvolvimento. A gente não quer caracterizar a empresa como uma empresa comercial, por isso a gente busca parcerias, e mais cedo esteve falando aqui no podcast o Valdecir Ferrari da Bayfiore. Ele é um parceiro de longa data das nossas pesquisas. Legal. Né? Ele é um parceiro da Semiocrop também, na transferência tecnológica que a Semiocrop faz, ou vice-versa, né? Porque eles têm muita tecnologia lá também. Então, mais ou menos nesse sentido que a Semiocrop surge. Obviamente que hoje a gente presta serviço para as fazendas, né? Nós desenvolvemos um equipamento, ou equipamentos para multiplicação em parceria, e transferimos essa tecnologia para a Indupropil, que é uma empresa de Juí. Então, hoje esses equipamentos já estão sendo comercializados e a Semiocrop entra como um prestador de serviço tecnológico, digamos assim. E é mais ou menos essa a pegada da empresa, né? Continuar. O que eu me chama bastante atenção e que eu gosto muito de ouvir é um pouquinho disso que a gente começou, mas é que vocês trabalham bastante com o P&D, né? Então, porque hoje, quando a gente fala de startup, parece que não tem muito essa... Eu vejo muito startup surgindo de um P&D, mas Sim. Parece que é muito maior a proporção da gurizada que está indo a campo, mão na massa. Resolver o problema. E achar uma oportunidade, testar, prototipar, validar, menos P&D. Eu acho que a nossa é bem ao contrário. Ela pega lá do TRL 2.13, larga no TRL 8 e aí sai fora, né? Então essa é um pouco da pegada da Semiocrop, né? Então, claro que a parte inicial, obviamente, tem a pesquisa científica que não é a Semiocrop que faz, né? Mas enfim... A Semiocrop, ela surge contigo. Isso, e com a minha sócia Aline Detmer, que também é professora dentro da ICT. Tu entende que o contexto onde vocês estão na universidade, na UPF, né? Isso, UPF. Ela favorece um pouco disso. Não só para vocês ser pesquisadores, mas talvez de ter um parque tecnológico. Com certeza. E isso agregou bastante vocês nesse desenvolvimento. Com certeza. Isso está dentro de uma instituição como a UPF, né? É um privilégio, é uma questão que, assim, que facilita muito, com certeza, a pesquisa e o desenvolvimento. E assim, hoje a gente já está começando a montar a nossa própria estrutura, né? Claro, como empresa, né? Mas isso foi fundamental lá no início da empresa, 1 ano e meio atrás, ou até mesmo no início das pesquisas, obviamente. Isso é uma pergunta. A Semiocrop, ela tem há quanto tempo? 1 ano e meio, 2? Ela nasceu em maio de 2022. Maio de 2022. A ideia vinha um pouquinho antes, né? Daí
enfim, mas o CNPJ é demais. Normal. E aí, como é que é a universidade, essa relação professor vai para um parque tecnológico ali, para uma incubadora com uma ideia, tu tem os alunos, não? Como é que foi esse movimento ali dentro? Vamos lá. Assim, quando nós ganhamos o Centelha, que nós viramos CNPJ, né? Então criamos a empresa de fato. E aí, pelo Centelha, nós tivemos um bolsista, né? E aí, através de um processo de incubação da empresa junto com a instituição, a gente regulariza as nossas pesquisas como empresa. Então, existe um limiar, sim, ali, né? E a gente sempre tenta respeitar. Hoje, por exemplo, a gente está num programa em que nós bancamos pesquisas dentro da instituição, né? A gente está iniciando um processo, como eu falei, de criar um laboratório próprio para tirar essa parte de produto, digamos assim, de dentro do, né? Quando ele sair, esse produto não sair de dentro de um laboratório, né? Então, existe sim uma relação que tem que ser respeitada, afinal de contas a gente é funcionário da UPF, né? Mas enfim, a universidade ela colabora com isso, né? Legal. No nosso grupo, por exemplo, de pesquisa hoje, lá nós temos 13 startups. Nós somos em 6, 7 professores e nós temos 13 startups. Então é uma tendência dentro da nossa instituição esse tipo de coisa, né? Como é que vocês veem aí agora a Semicrop dentro desse evento? Nós estamos aqui na Expo Inter. Como é que está sendo para vocês aqui estar aqui no evento? Está sendo bem aceito a ideia de vocês, a proposta? O pessoal está tendo alguma restrição, alguma barreira, porque a gente está num evento tão tradicional, tão clássico, com empresas e pessoas tão tradicionais, vamos dizer assim, né, de um modelo de negócio. E aí agora, né, o segundo ano que o RS Innovation Agro está botando esse espaço aqui, trazendo startups, trazendo um pouquinho de inovação para eles. Como é que está sendo para vocês? É o segundo ano que nós também estamos nesse espaço. Legal. Ano passado também fizemos parte, né, ainda pensando o que seria a empresa, né? Enfim, só com a ideia na cabeça. E assim, o que a gente vê? Primeiro, network é muito importante, né? Então, cada evento que a gente vai, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas, aproximar relações, aproximar objetivos, né? Porque talvez o objetivo da minha startup seja um e o objetivo da startup do vizinho seja outro, mas eles conversam na execução. Então isso é muito legal. A gente sempre que vai em evento, e a Expo Inter é a gente foi na Expo Direto também, e até eventos menores que a gente acabou participando, né? Sempre tem alguma conexão bem legal. Não é o objetivo comercial que a gente está aqui, até porque, né, pelo objetivo próprio da empresa, né? Mas é a questão do network, da relação, de conhecer as pessoas, enfim, participar de uma discussão que hoje é tão importante, da discussão de bioinsumos. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre a discussão de bioinsumos lá na Secretaria da Agricultura. Antes teve o pessoal do gás falando sobre essa questão dos bioinsumos aqui mesmo nesse espaço. Então participar dessa discussão é muito importante, porque ela é uma discussão nova. Sim. Então ela tem que escutar todos os atores, né? Não, eu acho muito, eu concordo 100% contigo sobre isso, que muitas vezes daqui a pouco não é lá talvez a gente não vai encontrar nossos clientes. Sim. Mas é um espaço muito importante para a gente poder estar falando sobre o tema. Claro. Podemos colaborar contribuindo. Exatamente. E daqui a pouco tem esse ganho, né? E claro, como tu trouxe o networking aí com outras startups e tudo mais. Jefferson, é uma conversa bem pocket, bem rápida, sucinta. Legal. Fica um convite também para a gente conversar um outro momento com mais tempo, com a dedicação aí que é a proposta do nosso podcast, mas a gente está aqui dentro desse espaço aqui na Expo Inter, que é muito mais para a gente ter umas conversas mais rápidas, mais curtas. Claro. Eu tenho que falar um pouquinho dos patrocinadores, que são eles chaves aqui para a gente... Com certeza. Que conseguiu fornecer esse espaço aqui para a gente poder bater esse papo. Então, com o patrocínio Diamante Banrisul, patrocínio estratégico Sebrae X e Setur, o apoio da BRDE e Badesul, o apoio institucional da SICT, realização FEBRAC,
Pessoal, nos sigam no Instagram, rn.conversas, Rock Night Podcast no YouTube. Onde é que a gente encontra a Semicrop? Semicrop, perdão. Instagram, Facebook, YouTube ou na página, né, www.semicrop.com.br. Muito bom. Gente, muito obrigado. Um bom evento para ti, para nós, Jefferson. Com certeza. Bom trabalho. Valeu. Sucesso. Obrigado. Valeu.